Valeu, Xande. Hora de falar de futebol. Sexta-feira é dia das partidas do fim de semana, já de olho nelas e no campo, e nossa dupla da capital entra com força total no gramado. O Avaí recebe a Ferroviária em casa, na ressacada amanhã, às 6h30, né? Leão da Ilha busca uma última reaproximação no G4. E eu quero chamar o Cláudio Caticarte para comentar com a gente aqui essa história do Leão da Ilha. Afinal de contas, né? Uma expectativa muito grande ronda a ressacada. Claudião, boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde aos amigos de casa que acompanham a gente aqui no Balanço Geral. Polito, a gente tem que saber que time o Avaí vai jogar, né? Com que forma vai jogar amanhã. Se é o Avaí que enfrentou o líder, o Goiás, e teve alternativas ofensivas e foi competitivo e venceu, aquele time, como diz o torcedor, esse me serve, esse busca o acesso. Se foi a equipe, a forma de jogar contra o Atlético Goianiense, mesmo 11 contra 11, esse não me serve. Vamos ver a provável escalação aqui no Campinho, inclusive para análise para esse jogo de amanhã às 6h30, a provável escalação do técnico Jair Ventura. Ele perdeu os dois zagueiros de formas diferentes, o Jonathan Costa foi expulso, o Anderson entra no seu lugar e o lesionado Eduardo Brock dá lugar ao Everton. O retorno do Douglas Teixeira dá muito mais força para esse corredor esquerdo, já que o Mário Sérgio estava voltando de lesão. No mais, é a equipe que enfrentou e venceu até então o líder do campeonato, a equipe do Goiás. Polito, os últimos 12 jogos foram apenas 3 vitórias. O Avaí tem 36 pontos e está a 5 do G4. Não somos nós que vamos tirar a chance do Avaí vencer e chegar ao G4, o grupo de acesso. Agora precisa ter identidade. Que time quer, né, e que vai jogar amanhã? Precisa ser aquele que jogou contra o Goiás. Vitória, lógico, é boa. Mas saldo de gols importa nessa reta final? Sim, os critérios, número de vitórias, ou seja, quanto mais vencer, melhor, e o saldo de gols. Com certeza, na hora dos empates, vai gerar a possibilidade de você ganhar posições na tabela. Pela Copa Santa Catarina, o Figueira joga em casa, né? Equipe alvinegra recebe o Barra domingo, às 3 horas da tarde, no Orlando Scarpelli. Vantagem jogar em casa? A torcida está comparecendo pra caramba. Exato, essa boa fase nessa Copa Santa Catarina numa competição que ainda não tem um parâmetro, né, de análise da equipe. Figueirense é a mesma análise, Polito, que a gente fez antes do Clássico. Figueirense vai enfrentar a equipe sub-20 do Barra. Então é uma equipe profissional contra garotos em formação. Então o Figueirense tem a obrigação, lógico, de vencer, é uma questão lógica, mas também de ter uma evolução desse trabalho ainda do técnico interino Tuti Mendes, e ele tem a oportunidade, inclusive, de utilizar a contratação nova, por exemplo, do Rainan, que teve poucos minutos contra o Marcílio Dias, de fazer uso de alguns jogadores da base, já que é um enfrentamento de garotos, né? Por exemplo, o lateral esquerdo do Pedro Saraiva, para o lugar, inclusive, do machucado Mascarenhas, ele deve entrar com o Wesley Costa, mas por que não testar durante o jogo o garoto, Pedro Saraiva? No lado direito tem o João Ataíde, no meio tem outros garotos, né, como o Thierry, lá na frente o Cauã, o próprio Mike. Ele tem que utilizar, são 2 jogos contra o Barra, esse primeiro no domingo no estádio Orlando Scarpelli, claro, fazendo saldo, como você falou na Série B, Copa Santa Catarina também, apesar de que o Figueirense está no enfrentamento mais, vamos dizer, à frente dos outros, né? É uma classificação natural. Mas quanto mais você evoluir dentro da competição, melhorar o seu jogo, melhor, mesmo que o enfrentamento seja ainda muito fraco, viu, Polito? Num passado nem tão distante, Cisanando salvou de um buraco bem fundo, né? Qual a grande lição do Figueira em 2025? Já estamos acabando, né? Final de temporada, final do ano. A lição da falta de planejamento, falta de gestão de futebol. A gente só analisando, né, a questão de que está indo terminar o ano com um técnico interino já diz muito da falta de gestão de futebol, que fique a lição para o ano que vem, porque não alcançou nenhum dos objetivos ao longo da competição. Cláudio Caticarte com a gente ao vivo aqui comentando futebol na tela do BG. Claudião, obrigado. Obrigado, Polito. Amanhã a gente está no Clube da Bola, 1h30, né? E acompanha a gente no Jornal ND e no portal ND+. E tem muito tema para debater, hein? Vou estar com vocês. Verdade. Valeu, Claudião. Valeu. Fechando o futebol, domingo é dia de Brasileirão, né? Cruzeiro e Bragantino se enfrentam mais uma rodada e você vai acompanhar tudo aqui na tela da NDTV Record. Domingo, 8 da noite, ao vivo. Você entra no clima da rodada com o Aquecimento Futebol. E às 8h30, a bola vai rolar em um jogo importante. O time de Minas está na briga pelo título e não pode perder pontos dentro de casa. Já a equipe de Bragança precisa se recuperar da competição para voltar a lutar pelo G4.
Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Futebol na Record, sua paixão em campo. Não perca. Agora a gente muda de assunto, mas ainda no esporte, para falar de skate. Tem circuito brasileiro aqui na capital, no 30 Times, né? O Heitor Machado está na área e vai trazer mais informações do campeonato. Fala, Heitor! Tudo bem, meus amigos? Um abraço para todo mundo que nos acompanha no Balanço Geral. Sexta-feira importante para o esporte catarinense com a abertura do Circuito Brasileiro Pro de Skate aqui na 30 Times, a pista da Trindade em Florianópolis, que no ano passado promoveu o fechamento do circuito e esse ano recebe a abertura dessa etapa tão importante no calendário nacional do skate. Mais de 60 atletas vão passar por aqui entre sexta e domingo, entre o masculino e o feminino, com premiações que devem chegar até R$75 mil para os vencedores. Expectativa de um grande público aqui na Trindade. As expectativas são as melhores, afinal a gente está com 60 homens e 5 mulheres dos melhores skatistas do Brasil. Pessoal vindo do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Ceará. Além dos skatistas catarinenses que estão em massa aqui para poder representar o estado e trazer alegria para a comunidade de Florianópolis e região com mais um grande evento de skate. O evento, repetindo, começa nessa sexta e termina no domingo com as finais do masculino. Entrada gratuita, mas como a capacidade é limitada, é importante que o pessoal se programe para vir aqui na pista da Trindade. Um abraço para vocês. Abraço, Heitor. Pô, legal, né? Floripa no cenário nacional, mandando muito bem no skate.